Vamos lá? Gênesis capítulo número 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Glorificamos a ti porque tu és santo, poderoso e eterno. Pai amado, de amor e de bondade, fala conosco aqui nessa noite. Usa teu fraco vaso para falar com o teu nobre povo aqui. Revela a tua vontade, aquilo que tu falou comigo ontem, Pai. Aquilo que tu falou comigo ontem de manhã. Me ajuda, Senhor, a compartilhar com o teu povo, Senhor. Que eu seja fiel à tua palavra e à revelação da mesma, em nome de Jesus, e você diga amém. Amém. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Não faça questão de anotar, mas que você possa entender. Eu vou te dar aqui uma chave aqui, para a sua vida ser abençoada. Eu preciso que você entenda o que eu vou pregar aqui. E que você possa subir a régua do seu entendimento, tá bom? Eu vou falar sobre um princípio, ok? Eu não estou falando sobre apenas um episódio, não vou falar apenas de uma área específica, eu vou falar sobre um princípio. Não tem quando, por exemplo, você vai na farmácia para comprar remédio, aí você fala assim: eu quero Tilenol 500. Aí o Tilenol 500, campo do hipotético, custa 30 conto a caixa de Tilenol. Aí o que o camarada fala para você? Tem um genérico. Não quer dizer que hoje genérico é uma palavra pejorativa. Mas ele vai dizer, o princípio ativo de Tilenol qual é? Paracetamol, certo? Então eu quero mostrar para você o paracetamol, vamos colocar assim. E você vai aplicar isso em várias áreas da sua vida. Porque senão, eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesuscidência, o fato deles terem, o pastor Renan ter puxado esses testemunhos para agora, tá? Porque vão estar linkados o que eu quero falar com você, mas não é sobre projetando que eu quero falar aqui. Eu quero te dar um princípio ativo. A sua vida precisa mudar. Eu pensei que eu estava falando uma boa palavra. A tua vida tem que melhorar, irmão. A sua vida precisa melhorar, a sua vida tem que mudar para melhor. Existem coisas, presta atenção nisso. Existem coisas que o inconformismo é que vai te levar a elas. Certo? O inconformismo é um passo que você dá para sair da inércia. Porque quando você se acostuma com a determinada situação, aquela situação não muda. Aquilo que você suporta não vai ser mudado na sua vida. O que vai ser mudado na sua vida? É aquilo que você já não suporta mais. Aquilo que você chega e fala assim, isso aqui tem que acabar. Viu o testemunho de Felipe e da Raquel? É que Felipe deu uma amenizada aqui, mas no gabinete ela foi incisiva. Ela falou, Senhor, tem que mudar esse negócio. Por quê? Ela disse assim, eu já não suporto mais isso aqui. Isso aqui tem que acabar. Entende? Então, a gente precisa, em determinadas situações, elas têm que mudar. Só que às vezes eu quero que determinadas coisas mudem, mas eu não sei como fazer. Então eu preciso entender o princípio, a maneira que o Criador trabalha. Por exemplo, o sistema operacional dos telefones atuais, existem dois. iOS é do iPhone e qual que é o do outro? Android. O Android é para a turma do Galaxy aí e tal, e o iOS é para o iPhone. Uma coisa não funciona na outra. Então, quem tem iPhone tem que saber
Tem gente que é apaixonado por iPhone. Por exemplo, pastor Alexandre. Pastor Alexandre, ele detesta iPhone. Até pouco tempo, agora, até no meio do ano, ele usava um Galaxy 6, eu acho. Todo quebrado, mas ele falou assim, com isso aqui, irmão, ele fazia tudo dentro daquele telefone. Mas quando botava dentro do iPhone, ele não sabia mexer nada. Então, o fabricante, quem cria faz a regra. As meninas que estão anotando, quem cria faz a regra. Ninguém entende mais de Hyundai do que os coreanos. Ok? Por exemplo, o pastor Renan, ele trabalha lá com essa questão de eletrônica de caminhões. Então, caminhão, você tem Scania, Volvo, tal. Cada marca vai ter uma programação no módulo lá, que ele vai fazer a leitura. Então não adianta eu achar que as coisas acontecem como eu quero. Eu tenho que entender como o Criador trabalhou. Como é que ele criou? Como é que ele coordena tudo isso aqui que funciona? Uma coisa que a gente entende, hoje nós entendemos, a cristandade entende, que o nosso Deus é triuno. Nosso Deus não é só. Nós entendemos que o nosso Deus, ele é Deus, ele é Pai, Filho, Espírito Santo, e os três são um. Primeira epístola de João, 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e os três são um. Então, o princípio da unidade, ou da união para gerar a unidade, ela está coordenada em toda a criação. Se Deus criou as coisas do nada, quando Deus cria, Gênesis capítulo número 1, Deus, as 4 primeiras coisas, os elementos, ele não cria do zero. É algo que já existe e ele faz separação. Outras coisas ele cria do zero. Por exemplo, a separação de águas e águas. A água existia, a terra estava aqui. Então ele não criou do zero, ele reformulou. Outras coisas ele criou do zero. A vida das aves, a vida aquática, répteis e mamíferos, como somos nós, ele cria do zero. Se Deus cria do zero, Deus não tinha a obrigatoriedade de criar macho e fêmea. Concordam comigo? Deus não precisava de macho e fêmea, ele podia criar um organismo monossexual, que poderia criar-se e procriar-se por si mesmo. Mas Deus optou por criar as espécies macho e fêmea para que gerasse o poder da unidade. E aí vamos lá, para que gerasse o princípio de semente e terra, macho e fêmea, vamos lá, para que gerasse o princípio de semente e terra, macho e fêmea. E você vai ver na Bíblia que no decorrer da palavra, Deus, ele na sua maioria, Deus sempre vai trabalhar com esse princípio de unidade. Sempre. Eu sou Deus e você é meu povo. Eu sou marido e você é esposa. Porque Deus é o marido de Israel, Israel é sua esposa. Jesus é o noivo, a igreja é a sua noiva. Jesus, quando envia seus discípulos, envia de 2 em 2. Pós-cativeiro babilônico, você vai ver, ele vai ter Zorobabel, sacerdote, Zorobabel, administrador, Josué, sacerdote, Neemias, administrador, Esdras, escriba, Ageu começa a obra, Zacarias termina a obra. Sempre são 2. Jesus, ele sempre vai trabalhar nesse princípio de unidade. Sempre, sempre. Então, quando você vê o primeiro, o genitor do negócio, o genitor, ele traz o DNA que toda linhagem vai adotar. Eu não posso aqui, simplesmente, no meio do caminho, quebrar as estruturas da plenitude para construir uma outra.
aqui tem o DNA da igreja. A plenitude tem um DNA. E nós vamos multiplicando sobre esse DNA vindo lá de trás. Ok? O porquê que muitos ministérios são destruídos? Porque aqueles que dão sequência à igreja querem abandonar o DNA recebido lá de trás. Então, quando eu olho, a linhagem santa vem de Abraão. A linhagem santa vem de Abraão. Começa com Adão, Eva, ok? Abel, Sete, certo? E depois vai chegar em Abraão, e Abraão dá start a isso. Abraão é tão importante que a cristandade tem Abraão como pai da fé, o islamismo tem a sua origem em Abraão, e o judaísmo tem a sua origem em Abraão. Seguem destinos diferentes, mas a origem é Abraão. Então eu preciso olhar o que aconteceu com Abraão e ver qual é a estrutura disso aqui, que essa estrutura se replica em nós. Se Deus quisesse que sua linhagem fosse miserável, Deus tinha chamado um miserável para ser o pai de todos. Mas Deus chamou um homem próspero e enriqueceu o pai de todos, para que a fartura e a abundância fosse algo espalhado dentro do DNA da sua nação, do seu povo. Abraão é meu pai. Eu quero que você fale comigo no 3, 4 e não tenha medo de falar, porque esse é bíblico. Ele é o pai da fé, então é o pai de todos nós que estamos aqui. Por isso que existem coisas travadas na vida de algumas pessoas que estão abandonando o seu DNA. Negue a sua paternidade, que a bênção ela é obstruída na sua vida. Admita quem são seus pais e você vai ver que rios vão começar a fluir para você. Eu conto até 3 e você fala: Abraão é meu pai na fé. 1, 2, 3, diga. Abraão é o pai na fé. E Deus chega para ele e faz aqui. Chega aqui e diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não disse aonde. Falou assim: peregrina. Então ele é um seminômade. Então ele não tem lugar fixo. Vai para aqui, vai para ali, vai para colar. E eu vou te mostrar que você vai chegar num determinado lugar. Ele não clareou. Ele não deu todas as indicações de primeira. Preste atenção nisso. Deus não te dará todos os detalhes de 26. Mas Ele te dará pontos, marcadores durante o ano, para que você caminhe nele, para que quando você chegar no final, você vai dar culto de ação de graça, olhando para trás, dizendo: meu 26 foi abençoado, porque Deus me ajudou. Então olha, aí Deus fala para ele: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. E aí é uma questão, tem alguns entraves teológicos que eu não vou entrar aqui. Ele tinha que abandonar seus familiares para seguir agora um outro caminho. Quem vai seguir com ele? Não é pai, não é mãe, não é sobrinho, não são irmãos. Quem vai seguir? Quem vai seguir? Sua família. Quem é sua família? Infelizmente, naquele momento, a família era isso: Abraão e Sara. Princípio de unidade. Deus falou com Abraão, mas sua esposa estava junto. Você não anda só na estrada. Você não anda só na estrada. Você não anda só na estrada. Jovens que estão aqui, uma das coisas mais importantes da sua vida é você definir quem andará com você na sua jornada. E você vai ver pela pregação que se você escolher a coisa errada, a bênção não prolifera na sua vida, até que uma das partes seja consertada. Capítulo 12, Deus chama. No capítulo 15, Abraão tem crise naquele momento, porque ele já tem 75 anos, sua esposa tem 65 anos,
E no capítulo 15 já se passa quase 15 anos nessa brincadeira, ele já está chegando em 90 anos e nada da promessa se cumprir. E diz o texto que ele está envelhecido e a esposa está envelhecida, e Fabrício precisa se lembrar do seguinte: nessa época de Abraão, os homens já não viviam mais 1000 anos. Nessa época, os homens viviam cerca de 100 anos. Depois abaixa para 70, 80 anos por causa do deserto. Então, um homem da idade de Abraão já é velho. Deus não chama garoto, Deus chamou um homem já velho, para mostrar para ele: não é você, sou eu. Então o que Deus está te propondo para 26 não é você, é Ele que quer fazer em você. Irmãos, alguém entendeu aqui? Aleluia. Ele está te propondo uma coisa improvável para mostrar a você no final do ano que vem que foi Ele que fez e não foi a força do seu braço. Mas no texto sagrado, em Gênesis capítulo 15, ele tem crise de identidade, ele está dentro da tenda. Ele começa a orar e fala: Senhor, para que eu vou deixar essas coisas? Eu não tenho semente, sou velho, minha mulher é velho, provavelmente estéril, porque infelizmente naquela época não tinha espermograma. Então se alguém tinha problema, quem tinha problema era quem? A mulher. Então, problema. Alguém sabe de verdade se o problema era a mulher? Você não sabe. Aí ele falou assim: quem vai herdar a promessa vai ser meu servo Eliezer. Vai ser meu servo Eliezer. Deus chega para ele e fala assim: vai ser não, vai ser a tua descendência. Quando ele conversa com Sara, ele falou assim: Deus falou comigo que o herdeiro vai ser a minha descendência. Olha o que ele falou: vai ser a... Vamos lá. E vai ser o quê? Vai ser o pronome possessivo singular. Vai ser a minha descendência. Muito provavelmente ele não disse a nossa descendência, porque aqui nesse exato momento alguma coisa já começa a corroer dentro deles, e eles já começam a caminhar por caminhos diferentes. A promessa é tua e não é minha. Deus tem uma coisa com você e não comigo. Deus falou para você e não falou para mim. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que o princípio ativo do início da nossa família espiritual não é de um, são de dois. Deus quer restabelecer os princípios de unidade aqui dentro hoje. Famílias hoje precisam voltar a dar as mãos para que Deus possa voltar a fecundar a terra e abençoá-los. Aí isso aqui está subentendido. Por que está subentendido? Porque quando chega no capítulo 18, Deus visita Abraão. Deus já visita Abraão e vai dizer para ele que ele vai ser pai. Só que alguma coisa vai acontecer. Sara não entende que ela está na jogada. E ela fala para Abraão: não é comigo, é com você. Então pega a escrava, pega a egípcia, pega a mulher para onde a gente fugiu, pega aquela que representa o lugar da nossa fuga, da nossa desobediência, entra ela, durma com ela, lance sua semente na terra dela, e quando tiver filho, vai ter sobre os meus joelhos, eu adoto a criança. E assim aconteceu. A semente dele, no solo de Agar, deu resultado. Mas, no capítulo de número 21, as coisas vão ser rearrumadas. E aí Deus vai mostrar de verdade o que tem que ser. Sara vai engravidar com 90 anos e Abraão a engravida aos 100 anos de idade.
E Abraão fica com 2 sementes agora, com 2 frutos dentro de casa. Há uma briga entre as crianças. E Sara fala assim: o garoto não herda mais com o meu filho, manda ele embora. Abraão se sente pressionado com isso. Mas Deus está no controle da situação. Por mais difícil que você ache, mas Deus está no controle. E Deus fala assim: manda o garoto embora. Manda o garoto e a escrava. Manda Ismael embora. A promessa não é com esse menino. Eu vou fazer dele grande porque ele tem o teu DNA. Mas a promessa não passa lá. A promessa passa por Sara. A promessa passa por Sara. A promessa passa pela unidade do teu casamento. Por que a promessa passa por dentro do casamento? E aqui eu começo a pregar. Universalmente, o símbolo masculino é uma seta, bem, não é? Ok? É uma seta, o que perfura. O símbolo feminino é uma taça que recebe, a seta que perfura, a taça que recebe. A seta que perfura fala de virilidade, força. A taça que recebe. Por que isso? O homem é a semente. A mulher é a terra. Preciso que vocês prestem atenção nisso. A semente é a do homem. A mulher é o terreno que absorve a semente. E o milagre da vida depende de semente de terra e não só de semente. E Deus mostrou para Abraão: não é a terra, qualquer terra, tem que ser a terra correta. Você lançou seu sêmen sobre uma terra errada e você vai ter problema por toda aí, milhares de anos, vocês terão problema. Então entenda uma coisa: para que a vida seja estabelecida, tem que haver cura entre as duas partes. Por que eu falo que a mulher é a terra? Porque a mulher tem a capacidade, é dela, é Deus que deu a ela. A terra tem esse mistério. A terra esconde aquilo que é entregue a ela. E a terra tem a capacidade de liberar a vida de dentro da semente. A semente por si só não se multiplica. Jogue a semente sozinha que a semente não faz nada. A semente na terra. A terra tem um mistério. A terra quebra a semente e libera a vida da semente. A mulher tem o segredo da liberação da vida. Tudo, escute, quando uma mulher não multiplica o que é dado a ela, tem um problema na vida dela. A mulher que mata o que é entregue a ela, ela tem um problema. Entregue ingredientes, alimentos a uma mulher. Ela não te devolve alimento. Ela te devolve uma refeição. Entregue uma casa para uma mulher e ela te devolve uma família. Entregue sua semente a uma mulher e ela te devolverá filhos. Ela tem a capacidade de te devolver melhorado tudo aquilo que é entregue a ela. Então, para o milagre da vida em todas as áreas, é necessário que duas coisas existam saudavelmente: sementes e terreno. Primeiro você precisa responder a pergunta:
Qual é a qualidade das suas sementes? Não entenda por semente dinheiro, porque senão eu estou falou, projetando, então a pessoa vai falar, está falando sobre... Não. Semente é tudo aquilo que você tem a capacidade de semear em algo ou em alguém. Qual é a qualidade da sua semente? Sempre é bíblico. Deus, quando te abençoar, Deus não vai te abençoar por aquilo que não está na sua mão. Deus sempre te abençoará por aquilo que está na sua mão. Diz o texto: aquele que dá pão ao que come e semente ao que semeia. Deus vai abençoar, sempre Ele vai prover duas vias na sua vida, sempre na sua vida terão duas vias, sempre na sua vida terão duas vias, sempre na sua vida terão duas vias, sempre. Ele te dará pão e semente. E um homem sábio, e uma mulher sábia, e um jovem sábio, eles precisam entender o que é pão e o que é semente. Aquele que dá pão ao que come e semente ao que semeia. E o texto diz, não sou eu, o texto diz assim: aquele que dá pão ao que come e semente ao que semeia, aumentará a vossa sementeira. Ele vai aumentar a capacidade da semente, não a capacidade do pão. Antes do pão multiplicado, tem a semente multiplicada. Vai ter horas na sua vida, escute isso aqui, olhe para mim, jovens aqui, homens, mulheres, eu estou dando chaves a vocês aqui. Com todas as pessoas, existe um momento chave. O seu momento de inflexão, o seu momento de virada, e você precisa entender qual é o seu momento de virada. Tem um camarada que ele faz programas para o Globo Esporte, e sempre quando tem alguma coisa envolvendo automóveis, é esse camarada que faz aí as entrevistas e tal. Tem um videozinho na internet dele, ele com os irmãos, escutando o pai e a mãe conversando. E o pai e a mãe conversando, a mãe chorando, a mãe dizendo assim: nós não temos comida, nós só temos um ovo, somos 5, alguma coisa do tipo assim. Nós não temos comida suficiente para todo mundo. Os 3 garotos, escute isso, 3 garotos, quantos garotos eu falei? 3, não são 3 homens, são 3 garotos. 3 garotos ouviram, um deles ouviu atrás da porta, mamãe dizendo: nós não temos comida. Qual foi a reação do garoto que ouviu a instrução, a realidade atrás da porta? Conversou com os dois e falou assim: mamãe disse que não tem comida. Nunca mais na nossa casa nós ouviremos mamãe dizer que a nossa mãe não tem comida. Eles não foram reclamar, não foram chorar, eles chegaram os 3. O ponto de inflexão daquela família foi os 3 garotos dizerem assim: nós não aceitaremos que a nossa mãe passe fome. Eles não estavam reclamando de tênis, não estavam reclamando de casa, eles estavam dizendo: nossa mãe não passará fome. Um foi vender ferro velho, outro foi vender picolé, outro foi fazer uma outra coisa qualquer. Sempre com uma coisa em mente: mamãe não passa fome. Mamãe não passará fome. Mamãe não passará fome. E ele começou a dizer quem são eles hoje. Um é médico na Alemanha, outro é empresário não sei aonde, e esse camarada, ele tem uma empresa de faturamento de 35 milhões de reais por ano. E ele falou assim: o que nos moveu durante todos esses anos sempre foi a mesma palavra: mamãe não passará fome. É o momento de inflexão que o homem surge. É nesse momento de inflexão que a mulher de Deus surge.
não é na campina, não é na fartura, é na diversidade, é na dificuldade, é na hora do aperto, é na hora da decisão cabal. Você vai ter que tomar uma decisão: comer ou semear. Reter ou não reter? É nesse momento chave. Muitos vêm para a igreja para passear. Um deu tanto azar, tadinho. Eu falei assim: tadinho, esse aí deu azar. Eu vim passando ali na hora do louvor, o campeão estava no celular lá. Ele podia estar respondendo a mensagem muito grave, alguma coisa aconteceu. Mas na hora, justamente na hora que o pastor passou, eu estou mexendo no celular no Zap. Você que sabe, vaso. O que você trouxe? A Bíblia vai dizer que a semente da mulher de João, capítulo número 12, estava no formato de perfume. E ela derramou perfume. Quando eu e você entramos no santuário, nós também trazemos nosso vaso de perfume, é semente. Que às vezes, irmãos, eu estou chorando por dentro, eu estou angustiado por dentro, o que eu quero é calar o que foi pregado aqui quinta-feira, mas eu preciso entender, irmãos, que um louvor entregue na hora de grande dor tem muita valia diante de Deus. E é uma decisão que o sujeito tem que tomar. Eu vou entregar o vaso, a semente, ou não entrego a semente? E o porquê que algumas coisas não dão certo? Porque uma das partes está doente. Quando a família está adoecida, sementes e terreno. Para que haja colheita é necessário haver sementes e terreno. Tem gente que despreza os terrenos ao lançar a terra, a sua semente. Mas a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 4, versículos número 11, maldita a terra por ter bebido sangue. Então Deus está dizendo, a terra amaldiçoada. E Hebreus vai dizer que a terra que devolve espinhos tem que ser purificada com fogo. O que você retorna quando semeia em você? Você semeia, você retorna frutos ou você retorna espinhos? Porque tem pessoas que o que sai da sua boca é murmuração. Tem pessoas que não conseguem elogiar. Por que elas não elogiam? Porque eu sou quieta mesmo, pastor. Não, é porque a sua terra está produzindo espinhos e você é incapaz de produzir fruto doce. E você vai ver que existem terras amaldiçoadas, porque em 2 Reis, capítulo número 3, Jericó era bem situada, uma cidade magnífica, a mais antiga da história da humanidade, mas eles vão dizer assim, a terra é ruim, a terra é estéril e as águas são amargas. A terra, se lançar semente, é que morre. Então, antes da semente ser lançada, é necessário que terras sejam curadas. É preciso voltar a ter unidade dentro da tua casa. Irmãs, comecem a clamar pelo seu esposo. Porque talvez você seja a terra pronta para receber as sementes, mas a semente que vem dele está danificada. E lembre-se que eu não estou dizendo de fazer filho. Eu estou dizendo daquilo que se semeia. Aquilo que você entrega precisa ser o melhor de você. Aquilo que você entrega precisa ser o melhor de você. E aqui, está aqui dizendo o texto sagrado. Deus diz para Abraão, não. A terra precisa ser sarada. Sara precisa ser visitada. Aleluia. E teve um dia, vou repetir aqui, teve um dia que durante Abraão estava na porta da sua tenda e ele viu adentrar, aleluia, para perto da sua casa, 3 homens que vinham em direção da sua casa. Esses 3 homens, um deles era uma teofania, era Deus no formato de homem, era Deus entrando na casa de Abraão para dizer, estou curando a terra,
lança a semente nela, porque a terra vai gerar. Deus está dizendo, Ele vai trazer cura para a terra, para que a semente possa ser prosperada. Agar é da lei, Sara é a promessa. Você não vai gerar pela força do seu braço. Você não vai multiplicar por força de braço. Vai ser o favor de Deus sobre a sua vida. Ô irmão, alguém entendeu aqui, irmão? Eu vou repetir para poder melhorar. Será o favor de Deus sobre a sua vida que gerará multidões e multidões e multidões e multidões e multidões e multidões e multidões de favores de Deus. Não procure outra terra para semear. Entenda uma coisa. Um homem fértil, escute isso. Ele tem milhares de espermatozoides. Mas o sêmen masculino não são apenas espermatozoides. Tem um líquido que protege a vida para que ele cubra o seu caminho até a fecundação. Suas sementes precisam estar protegidas. Não permita que suas sementes morram antes dela encontrar o alvo. O que significa isso? O texto sagrado, eu acho muito interessante pessoas falarem assim, pastor, eu fiz essa semente aqui e essa semente gerou esse negócio. Mas o texto fala assim, aquele que dá pão ou que lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. E não retires as tuas mãos, porque tu não sabe qual a prosperará, se essa ou aquela. Quem garante a você que essa resposta é dessa oferta que você deu quinta-feira? Quem te garante que não é a semente de 2 anos atrás que está germinando agora? Você não sabe. Por isso está dizendo o texto, está falando assim, não tire as suas mãos. Não tire as suas mãos. Sua semente não morreu aí dentro. Sua semente não foi esquecida aí dentro. Oh, meu Deus do céu. O Deus a qual você serve, aleluia, trará à memória aquilo que você fez diante dele. Deus trará à memória aquilo que você fez diante dele. Então você precisa envolver sementes com expectativa e fé. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Vou repetir aqui, até Wanderson tocar o teclado para eu terminar. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer ainda esse ano. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Eu estou envolvendo a minha semente. Minha semente não está perdida. Aquele culto de 6 meses atrás não acabou ainda. Diante de Deus, aquele culto está de pé ainda. Alguns dos senhores estão muito equivocados com o Deus que vocês servem. Abraão nasceu 2000 anos antes de Cristo. E quando chegou no tempo de Jesus ali, João disse assim: vocês dizem que tem por pai a Abraão, só porque vocês são descendência dele. Ele disse assim, ó: dessas pedras Deus suscita filhos a Abraão. Abraão morreu há 2000 anos atrás, e da pedra Deus pode levantar filho. Deus levanta filho de um homem morto. Abraão morreu, mas aqueles que nascem depois dele ainda são considerados filhos dele. Então quer dizer que a semente lançada em Sara há 2000 anos atrás estava dando fruto lá. Até aquele momento ainda não estava dando fruto. Que eu quero mostrar para você, aleluia, que suas atitudes de fé,
de firmeza, de postura diante da presença de Deus. Oh glória, aquilo que vocês estão dedicando, 20 anos, 30 anos, 40 anos, você acha que vai entregar, aleluia, eu vou pendurar o microfone, vou pendurar o paletó e acabou aqui. O texto diz que as tuas sementes, elas vão seguir você, e daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos, os filhos da plenitude serão os nossos filhos, porque as sementes lançadas sobre a terra, eita, existirão cultos de avivamento no futuro dessa igreja, que serão cobertos pelos joelhos de oração, que são dobrados hoje. São sementes lançadas hoje, que não morrerão no futuro. Aonde você escolhe colocar a sua semente? Eu estava caminhando e Deus falou isso comigo. Precisa de unidade. O mistério da vida precisa das duas partes. Não procure Agar. E Deus está falando para mim aqui. Eu não posso ter um Agar. Esse aí não tem nada a ver com Kátia, não. Cadê a logo da igreja? Essa é a minha Sara. Essa é a minha Sara. Essa é a minha Sara. Eu não posso procurar outro Agar por aí, porque Deus já me deu uma Sara. E é de Sara que vai multiplicar. É de Sara que a semente vai multiplicar. É de Sara que a semente vai multiplicar. A multiplicação virá de Sara. Cuidado quando te apresentarem Agar e você achar que a sua Sara não aceita mais as suas sementes. Mas o anjo visitará a tenda. O Senhor visitará, oh, aleluia. Aí bota a mão para frente assim, ó. Bota a mão para cima assim, ó, como um cálice gigante. Deus visitará de Teresópolis a Lisboa, oh glória. Deus visitará Teresópolis, Itaboraí, Rio Várzea. Deus visitará Sacramento, São Gonçalo, Caramujo, Santa Bárbara, Floralha, Morro do Céu, Titioca, região oceânica, aleluia. E o terreno será sarado, para que a semente multiplique, para que a semente multiplique, para que a vida visite. Manto que elebara, toqueva, tema, calabaraia, noreblex, senante, mecauesse. Porque a hora de muitas dores, aonde quando o fogo apaga, você começa a duvidar de quem anda com você. E quando o fogo está muito baixo, você começa a duvidar até mesmo de si. Porque Abraão duvidou da terra e depois ele começou a duvidar dele mesmo. Mas hoje, o fogo do Espírito, do anjo que entra por essa, pelo anjo que entra pelo meio dessa igreja, pelo meio da palavra, ele vem trazendo as brasas acesas para incendiar corações hoje, para dizer: eu curo a semente, eu curo a terra. 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 Coloca o último versículo de Malaquias. Último versículo de Malaquias. Último
último versículo de Malaquias. O último versículo de Malaquias, do livro de Malaquias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Para Deus não ferir a terra, tem que haver quebrantamento, conversão do coração do pai para o filho, do filho para o pai. Tem que haver uma conversão de marido para mulher e de mulher para marido. Se o coração de vocês não convergirem em unidade, o céu travará sobre a sua cabeça. Entende? As brigas constantes dentro da sua casa não são simplesmente pelo desentendimento de vocês dois, mas que o inferno está trabalhando para trazer céu de bronze sobre a sua cabeça. Porque ele não pode colocar céu de bronze sobre a sua cabeça. O diabo não tem essa autonomia. Céus de bronze são decretados pelo Senhor, e Deus decreta céus de bronze onde não existe unidade. Então, para que o próprio Deus decrete céus de bronze sobre a cabeça de alguém, Satanás trabalha para dividir corações em vias diferentes. Um que é a direita, outro que é a esquerda. Um que é casa, outro que é apartamento. Um que é Flamengo, outro que é Vasco. Tira a brincadeira do time. São posicionamentos diferentes. O porquê que a mulher é a mulher e o homem é o homem. Deus não tirou essa mulher e Ele não te deu essa mulher, moço, do teu pé para você colocar o pé sobre o pescoço dela. Mas a senhora também não foi tirada do pescoço dele para a senhora virar essa cabeça para onde a senhora achar que ele deve virar. A senhora foi tirada do lado, não de costela simplesmente, mas do lado, para ser ladeadora, ajudadora, semelhante, para que existisse o processo da unidade. E não é na força do seu braço que Deus vai dar vitória a vocês. Sabe por quê? De que Deus não vai dar vitória a vocês? Porque é o Criador. O homem foi criado em que dia, gente? Qual foi o dia que o homem foi criado, gente? O homem foi criado no 6º dia. Qual é o dia do descanso? Quantos dias o homem trabalhou, irmão? 0. Então o homem não trabalha para descansar, ele descansa para produzir. Porque é no descanso em Deus que a sua produção vem, não é na força do seu braço. Você está confiando na força do seu braço para realizar as coisas. Quantos de vocês eu escuto subir no gabinete falando assim: eu estou sumindo da igreja porque eu estou investindo no estudo, eu estou investindo em 3 trabalhos, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite porque eu preciso casar. Você colocou as coisas fora de ordem. Descansa em Deus que a tua produtividade aumenta. Descansa em Deus que a tua produtividade aumenta. Quando você arranca, quando você tira o domínio da mão de Deus e diz é você, aí você descansa do seu trabalho, e aí o seu descanso não revigora suas forças, e Deus está olhando. Enquanto você não se exaurir, você não volta para o lugar correto. Qual é o seu lugar correto? Descansa em mim, confia em mim, traz primeiro para o altar, traz a primeiro pedaço de pão para o altar, porque a farinha não acaba, o azeite não seca, a bênção não termina, porque você confia nele. João disse: eu não sou o noivo, eu não sou a seta, eu sou a voz. A seta que fecunda a noiva não sou eu, é ele, é o que vem após mim. E ele traz o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quem faz o milagre aqui será Deus. É por isso que Zacarias fala: não por força nem por violência, não por força nem por violência, não por força nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito, pelo poder do meu Espírito, pelo poder do meu Espírito, para trazer a cura. De Pedro vai dizer assim: vós maridos, dai preferência às vossas esposas, porque são o vaso mais fraco,
coabitai com as vossas esposas com sabedoria, que são vaso mais fraco, para que não vos seja privado, não seja bloqueada, para que não seja impedida as vossas orações. Se uma mulher reclamar diante de Deus, Deus tranca o céu sobre a sua cabeça. Quer que eu vá mais fundo? Ageu, ele fala: eu tenho contra ti que abandonaste a mulher da tua mocidade. O presente de Deus para um homem não é carro nem casa. Um presente de Deus para um homem é a mulher com quem ele vai viver o resto da sua vida. Esse é o presente do eterno. Porque existe um princípio de unidade. Vocês precisam dar as mãos. Marido e mulher, dê as mãos. Agora não. Marido e mulher, dê as mãos. Dê as mãos. Eu acho maravilhoso quando eu vejo alguns casais aqui da igreja. Que o cara fala umas doideiras e a mulher embarca nas doideiras dele assim. Eu falo assim: uau, isso é muito maneiro. Quando o cara disse assim: vamos voar aqui. Mas cadê as asas? Não tem não. A gente se joga do despenhadeiro e vai construindo a asa enquanto a gente está caindo. E ela fala: vamos nessa. Tá vendo o testemunho deles dois aqui que subiram aqui? Um ficou em São Paulo, outro no Rio. Quando a gente perguntava para ela, era só perguntar: como é que tá? Mas eles entenderam que era um momento. É interessante saber que você não precisa de junção de corpos para você depositar sua semente. Um está no Rio, o outro está em São Paulo, mas nós estamos. Assim é um ministério saudável. Eu não preciso estar em Teresópolis para lançar minhas sementes lá. Eu não preciso estar fisicamente em Porto para lançar minhas sementes em lá. Porque, irmão, o mistério acontece. A semente está sendo lançada. A semente está sendo lançada. E recebam, porque isso aqui é profético que eu estou fazendo aqui hoje. Aleluia. Vocês não estão dançando, vocês não estão pulando, vocês não estão gritando, mas está havendo uma cura do altar para a igreja, da igreja para o altar, porque tem sementes que serão lançadas, oh meu Deus, sementes que serão lançadas sobre essa terra, e elas multiplicarão a 30, a 60 e a 100. Ame o que Deus te deu. 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 Diz o Senhor: ame o que Deus te deu. Porque se você amar de verdade, escute o que eu vou te dizer. Abraão mentiu para Abimeleque. E Abimeleque Isaac mentiu para Abimeleque. Disse assim: é minha prima. Abimeleque lançou a mão, ficou encantado com Rebeca. E Deus visitou ele na madrugada e disse para ele: não toque nela, porque senão eu vou te matar. Porque ela pertence a outro. Ela é o solo do outro. A obra que eu tenho para fazer é de semente de terra. Não toque na terra que não é tua. Ela pertence a outro. Quando você ama de verdade, Deus será opositores dos teus opositores. Deus será inimigo dos teus inimigos.
Deus se levantará como poderoso guerreiro para pelejar contra aquilo que se levantou contra a sua casa, aquilo que se levantou contra a sua família. Hoje eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, guerreiros celestiais descem hoje aqui neste lugar. Eu declaro, guerreiros celestiais descem hoje aqui para pelejarem por casas, por famílias, por negócios, por empresas, por ministérios. Escute que eu vou te falar que eu estou sendo profeta aqui hoje. Não levante o teu calcanhar contra a terra que Deus te deu para abençoar. Não levante o calcanhar para pisotear sobre aquilo que Deus te chamou para abençoar. Não inveje a prosperidade de Abraão. Porque quando tu estava na vala, tu pediu uma oportunidade qualquer. E Deus te colocou lá para que sementes fossem lançadas em você. Mas agora que você começou a receber algumas sementes, você começa a invejar a prosperidade de Abraão. O cara tem tal carro, o cara está ganhando tantos milhões, o camarada está passeando em tal lugar. Não levante o calcanhar contra aquele que Deus chamou para abençoar a sua vida, porque a bênção de Abraão recai sobre a sua descendência. Saiba administrar o seu momento. Como Luciquele disse, 1 hora meu testemunho chega. Enquanto ele não chega, eu vou dizendo amém. Glória a Deus por ali, glória a Deus por lá, mas o meu vai chegar. Glória a Deus aqui, glória a Deus lá, mas a minha hora vai chegar. Meu testemunho vai passar no telão. Não teve um para subir nessa cadeira, não. Meu testemunho vai passar no telão lá em 26. Aleluia. Eu vou subir no altar para contar a bênção que Ele me deu. Aleluia. Eu vou contar o favor dEle. Por quê? Porque Deus purificou. Recebe cantaramarache calocietarabaras eremarnore calamanara wasebe ore cantaramaya senore calache baras. Aos que pregam neste altar, eu estou sendo profeta aqui hoje, mas aos que pregam nesse altar, aos que são convidados, que eu não estou falando para eles ouvir, eu estou falando no mundo do espírito. Estou falando no mundo do espírito. Aqueles que sobem a este altar, e quando eu falo altar, estou falando de plataforma, estou falando de GCD, estou falando de ministérios. Ok? Aqueles que sobem a este altar, aqueles que sobem os altares das unidades, entendam uma coisa. Existem homens que têm o líquido seminal, mas seu sêmen não tem vida. A terra está pronta para receber, mas o sêmen não tem vida. Sêmen não tem vida, não engravida a terra. Tem muita gente que sobe ao altar que não tem vida em si mesmo para gerar vida na igreja. Por isso que a palavra é vazia, palavras vazias, palavras de movimento. Por quê? Porque o Abraão não tem, só tem líquido, não tem sêmen de verdade, não tem espermatozoide, não tem vida. Porque quem sobe aqui nesse altar tem que estar impregnado de vida. Quem canta nesse altar tem que estar impregnado de vida. Quem toca nesse altar tem que estar impregnado de vida. Porque nós somos um terreno, aleluia, oh, me ajuda aí, vaso. Nós somos um terreno pronto a ser engravidados no mundo espiritual. Aquilo que sai do altar nós recebemos pelo poder do Espírito, como palavra de fé, como palavra profética.
precisa de movimento, não precisa de gritaria. Tem dia da gritaria, tem um dia do movimento, tem um dia da tempestade. Tem dia que é um dia comum, que todo mundo está assim, ó. Ninguém quer abrir a boca por causa da palavra pregada, mas a palavra pregada está carregada de vida. Quando a palavra está carregada de vida, você sai daqui de forma diferente, oh glória. E eu quero declarar, e alguém reage ao altar: alguma coisa está acontecendo hoje nesta casa de oração. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Há um desbloqueio hoje no mundo do espírito. Há um desbloqueio sobre cabeças hoje aqui. Há impedimentos sendo retirados hoje neste lugar. A vida sendo ministrada. A vida sendo ministrada. A vida sendo ministrada. Vem louvor, vem louvor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Termino dizendo para vocês esse versículo. Hebreus capítulo 6, versículo 7. Porque a terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, seu fim é ser queimada. Agora verso 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. De vocês nós esperamos coisas melhores. Aplauda na proporção na qual você recebe essa palavra nessa noite.